apresentação. Obrigado a Sigvares pelo convite. Obrigado a todos os participantes, o Kikoshi, a Miriam, Josefina. Obrigado aí, Bruno, que está com a gente, por estarem participando. Nesse dia que é comemorado o Dia Internacional do Linfedema, nada mais justo do que a gente estar aqui discutindo e debatendo sobre as nossas experiências, sobre esse tema que ele é, no mínimo desafiador para quem trata, né? São doenças que a gente, sob via de regra, a gente encontra poucos centros dedicados a esse tratamento, e é tão bacana quando a gente está em um meio de pessoas que gostam disso, né? Que gostam de tratar esse paciente, que muitas vezes ele fica ao ermo, né? Fica procurando alguma saída e não encontra. Então, hoje nós vamos ter 4 apresentações, tá? Cada apresentação vai ter um tema que a gente vai discutir com a experiência de cada um. Conversando com o Alberto, a gente vai fazer, após cada apresentação, uma pausa para algumas perguntas, algum debate após cada apresentação, não muito longo inicialmente. E no fim das 4 apresentações, a gente daí continua o debate mais geral, ok? Então, eu quero dar as boas-vindas aos participantes que estão com a gente nos ouvindo. Eu acredito que nós temos pacientes nos ouvindo também, pelo menos pacientes meus certamente têm, e muita gente que é interessada no assunto. Esse webinar, essa discussão vai ficar gravada, vai estar também disponível na biblioteca da Sigvares, para aqueles que não tiverem a oportunidade de ouvir agora, pode ouvir mais tarde, acessando, e depois, no final, o Alberto nos diz aí como acessar essa biblioteca da Sigvares, e vai estar tanto em português quanto em inglês, ok? O Alberto modera as perguntas e depois nos passa, porque ele recebe as perguntas. Então, os participantes, por favor, participem mesmo, como o próprio nome diz, façam suas perguntas para a gente fazer desse debate o mais rico possível. Então, eu quero chamar primeiramente a doutora Miriam Takayanagi, é isso, né, Miriam? Seu nome é Takayanagi, para falar para nós sobre os mecanismos de ação de terapia compressiva, a sua prática clínica, os tipos de compressão e os benefícios da compressão no linfedema. Ok? Seja bem-vinda, Miriam. O tempo é todo teu agora, tá? Obrigada, boa noite. Gostaria de agradecer o convite e também aproveitar para parabenizar a Sigvares, né, pela oportunidade. A gente está discutindo experiências e estudos, ciência, em benefício dos nossos pacientes no dia 6 de março, o dia do linfedema. Então, eu vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo? Está dando para ver direitinho? Então, vou falar um pouquinho sobre a minha experiência clínica, mas passar pelo mecanismo de ação da terapia compressiva, né? Qual seria o objetivo da terapia compressiva? A terapia compressiva, ela previne o aumento da pressão intraluminal e reduz a tensão na parede vascular. Então, para isso, ela vai se basear em 2 leis, que é a lei de Laplace e a lei de Pascal. A lei de Laplace, ela descreve a relação entre forças atuando em esferas e cilindros. Então, a força de compressão exercida pelo tecido, ela é diretamente proporcional à tensão do tecido e inversamente proporcional ao raio da perna. E a lei de Pascal, ela descreve a distribuição da pressão dentro de um recipiente cercado por um material rígido, assumindo que a pressão será igualmente distribuída no compartimento. Então, se a gente tem um tecido, esse tecido envolvendo a perna, dentro da perna, nosso compartimento vai ter uma pressão relativamente homogênea, né? E quando a gente vai falar de pressão, a gente está falando da pressão entre o tecido e a pele. E essa pressão vai depender do material e da atividade muscular, certo? Por convenção, essa pressão ela é medida no ponto onde o músculo gastrocnêmio ele se transforma da parte muscular e na sua porção tendínea. Então, a gente mede sempre no ponto B1. Então, o grau de compressão, ele deve ser escolhido de acordo com a severidade dos sintomas e a pressão deve ser a mínima compressão efetiva, certo? Aqui, rapidamente passando pelas meias de compressão, quais seriam as indicações?
Então, uma meia com menos de 20 milímetros de mercúrio, ela pode ser usada para melhora dos sintomas venosos em pacientes com CAPs iniciais, para prevenção do edema ocupacional, prevenção do tromboembolismo venoso. Uma meia com pressão de 20 a 30 milímetros de mercúrio, ela melhora o resultado da escleroterapia de pequenas veias, com a melhora dos sintomas do paciente com gravidez, né, das varizes, com menos dor e inchaço na trombose aguda, na trombose venosa aguda. Agora, meias com maior pressão, elas diminuem os efeitos colaterais da escleroterapia de grandes vasos, com redução da lipodermatosclerose, melhora da cicatrização e prevenção das úlceras venosas, previne também a síndrome pós-trombótica e, como é o tema da nossa aula, essas pressões elas são usadas mais na terapia de manutenção do linfedema. Certo? Então, o que a gente vai escolher quando a gente vai tratar o nosso paciente com linfedema? A pressão, o grau de pressão, e também a gente vai ter que levar em consideração a característica do material. Quais são as características que a gente observa, né? A elasticidade, que é a habilidade do tecido de retornar ao seu tamanho original. Então, o tecido ele pode ser inelástico ou ele pode ter uma baixa, média ou alta elasticidade. Então, esse tecido, ele vai exercer sempre uma pressão de repouso, porque ele sempre quer voltar ao seu tamanho original. Então, mesmo no repouso, o músculo em repouso, a gente vai estar sofrendo a pressão desse tecido muito elástico. E a gente também vai levar em consideração a rigidez, que é a habilidade do tecido de resistir à deformação. Então, esse tecido que tem maior rigidez, ele vai apresentar uma maior pressão de trabalho, ou seja, quando o músculo expandir, ele vai encontrar aquela resistência. Então, dentro desse compartimento, vai aumentar a pressão nesse temporariamente. Então, quando a gente tem um tecido com mais rigidez, durante a marcha, a gente tem uma variação de pressão, né, que faz um efeito massagem. Então, quando a gente vai escolher o material, a gente tem que levar em consideração a elasticidade e a rigidez do tecido, de acordo com a severidade da doença. Então, alguns autores, eles até advogam a embalagem conter não só a pressão, que é o que a gente vê geralmente, né, mas também conter o grau de rigidez do material, ser baixo, médio ou alto. Então, quando a gente está tratando o paciente com linfedema, o linfedema inicial, a gente pode estar usando uma meia circular, né? Mas lembrando que a meia de malha plana, ela tem menor elasticidade, então ela tem uma maior pressão uma maior rigidez, uma maior pressão de trabalho. E hoje a gente tem lançamentos com meias de malha plana que são mais transpiráveis, com maior conforto para o paciente. Mas lembrando que a meia circular, ela pode também ter uma maior rigidez de acordo com a técnica da fabricação e com a fibra utilizada. Então, este mês a Sigvaris está lançando a meia Reduce, que é uma meia que tem uma maior rigidez, ela é até 70% mais rígida que as meias convencionais da Sigvaris. Estão lançando agora esse mês. Agora travou. Bom, mas quando o nosso paciente já tem um edema mais longevo, um edema mais longo, mais antigo, com maior grau de fibrose, o que acontece? Às vezes a gente não consegue usar um material muito elástico. Então, o ideal seria usar um material mais inelástico, com maior rigidez, porque a gente consegue picos de pressão durante a marcha, né? A gente consegue pressões maiores. Então, qual que seria a terapia inelástica? Seria multicamadas, utilizar várias camadas de faixas, né, de material inelástico, ou a terapia com velcro, que também é inelástica. Então, aqui é um dos trabalhos mostrando o efeito do velcro, né, que melhora o refluxo venoso, melhora a fração de ejeção. Então, sempre quando a gente melhora também a fração de ejeção da parte venosa, a gente diminui o trabalho dos vasos linfáticos. E aqui eu gosto dessa tabelinha, ela está sempre mudando, sempre vou acrescentando, mudando algumas coisas nessa tabela, mas eu vou colocar aqui para a gente comparar. Então, a malha circular,
ela tem uma maior elasticidade, então, portanto, ela está sempre com aquela pressãozinha de repouso, né? A pressão, ela se mantém ao longo do dia, mas quando você começa a aumentar muito a pressão, o paciente não suporta, porque ela está sempre apertando o paciente, a pressão de repouso. Ela tem um custo mais acessível e o paciente não precisa de muito treinamento para colocar uma meia elástica. Agora, a meia de malha plana, ela tem menor elasticidade, portanto, ela tem uma maior pressão de trabalho. Essa pressão, ela não varia muito ao longo do dia, mas a meia precisa estar adaptada. Então, o que acontece? Eu já tive paciente que comprou a meia antes do tempo, então o paciente tinha edema, à medida que ele foi usando essa meia, durante uma semana ele perdeu a perna, murchou, então ele perdeu a meia precisa estar bem adaptada. Ela é uma meia um pouco mais cara, né? E meia a gente não precisa de muito treinamento para utilização. Agora, em relação à terapia inelástica, o velcro, ele apresenta uma alta pressão de trabalho, porque ele é inelástico, e ao longo do dia, a pressão, se o edema diminuir, a pressão vai cair, mas o paciente pode reajustar de modo fácil. Ele é um pouco mais caro, o velcro, mas não precisa de muito treinamento. Em compensação, a bandagem, né, a atadura, ela tem também uma alta pressão de trabalho, mas o paciente, se cair, se diminuir o edema, essa pressão vai cair e o paciente precisa se reenfaixar. Então, o paciente precisa de treinamento. Essas terapias a gente usa mais na fase de iniciação do tratamento do linfedema, né, o tratamento de ataque. Eu tenho que ficar mudando. Então, trouxe aqui para vocês também o uso da compressão à noite, né? Um estudo randomizado que mostra uma melhora clínica dos nossos pacientes, e a gente tem vários devices para usar também, tem que ser um pouquinho mais soft para usar à noite, porque às vezes o paciente está dormindo, ele não percebe que está incomodando e pode machucar. Então, resumindo, os efeitos da terapia compressiva, a gente tem uma redução do edema, com melhora da drenagem linfática, uma redução do volume venoso, do refluxo venoso. Então, quando você melhora a veia, você diminui o trabalho linfático, né? Uma melhora da bomba venosa, aumento da velocidade, um deslocamento sanguíneo para os compartimentos centrais, com diminuição do fluxo arterial se a compressão for muito forte, mas com aumento, uma melhora do fluxo arterial se a compressão for moderada e intermitente. Então, isso é bem interessante, né, para os pacientes que têm lesão arterial também. E com efeito sobre a microcirculação, citocinas, inclusive nos glóbulos brancos, a gente tem a alteração. Aqui eu mostrei trouxe um pouquinho da nossa experiência, a gente está também utilizando o ultrassom multifocal, né? A gente está uns 4, 5 meses utilizando a tecnologia MUMI, então ela melhora bastante a fibrose, a gente vê uma reabsorção importante do edema, com uma sessão imediatamente você já vê a diferença. E também com o infravermelho, com LED de infravermelho. A gente está fazendo um trabalho agora com pacientes de lipedema, e a gente percebeu também uma melhora da fibrose. Daqui a pouco a gente vai estar. O nosso trabalho é sobre dor, inclusive a Sigvaris está nos auxiliando com isso, com esse trabalho. A gente vai publicar assim que os resultados ficarem prontos, e a gente também confecciona essas placas, né, com borracha para melhorar a fibrose e melhorar a perfusão. Também melhora a perfusão, mas também pode ser comprado, existe esse material para ser adquirido, não precisa ser feito à mão. Na nossa prática também a gente sempre pede um auxílio de uma nutricionista para melhorar o peso do paciente, né? Porque a obesidade ela tem um grau, ela provoca um grau de inflamação com uma piora da função linfática. Então a nutricionista nos ajuda nesse sentido, e a prática de exercícios a gente sempre pede para os pacientes fazerem, e o Eduardo vai falar um pouco mais sobre o exercício. Obrigada pela atenção, pela oportunidade de estar mostrando o trabalho. Obrigado, Miriam, pela apresentação. Bom, agora a gente segue com algum comentário aqui sobre a tua apresentação, e se tiver alguma pergunta, o Alberto também vai me passar, para depois a gente passar para o que custa, tá? Miriam, eu tenho duas perguntas para você. Você mora numa capital, eu tenho hoje 2 serviços, um no interior e um na capital. Eu queria entender de você, você falou bastante aí da terapia compressiva, né?
como é o teu acesso à terapia compressiva, como você explanou? Tudo muito interessante, assim, né? A gente tem os materiais. Como é o teu paciente tem o acesso a esses materiais que você falou para nós, ou é difícil para eles terem esse acesso? O velcro, ele é mais caro, né? E às vezes o paciente com linfedema que chega, já ficou muitos anos, já, enfim, às vezes ele não tem condições financeiras de adquirir. Então, a maioria que eu vejo, Eduardo, ela opta pela atadura, né? Que é mais em conta para o paciente. Então, a gente faz, eu digo que o paciente faz um curso, né? Ele não consegue nem fazer, às vezes, o tratamento de descongestão, fazer aquele tratamento intensivo de 10 dias. Ai, doutora, eu não tenho esse dinheiro para fazer. Então, ele vem uma vez, a gente ensina, aí quando ele vem daqui a uma semana, um mês, a gente ensina novamente. Então, um trabalho assim de formiguinha. Ele faz um curso com a gente. Eu não quero que o paciente fique grudado em mim. Ele pode vir daqui a um ano que a gente tem novidades, a gente aprendeu outras coisas, mas o nosso trabalho é de educação com o É, paciente. pela experiência que a gente tem em relação a treinamento, tá? Você, eu até entendo que às vezes o paciente não tem o acesso àquilo financeiramente falando, mas ele precisa daquilo, né? É um investimento para ele. Você não se preocupa, às vezes, de ensinar um paciente a fazer um enfaixamento com uma atadura de curta elasticidade, que pode gerar, às vezes, pressões muito altas, e às vezes a gente tem cursos de 1, 2 dias que a gente faz com os colegas, e tem muita gente que chega no final do segundo dia, nem o colega médico sabe fazer a bandagem ainda. Isso você não vê, não fica receosa com o paciente enfaixando em casa, se auto-enfaixando? Eu falo, Eduardo, tem uma frase que eu inventei que eu gosto muito, que você conhece essa frase. Eu falo que o enfaixamento é que nem amor. Se for fraco, não serve. Se for muito forte, estiver te machucando, também não serve. Então, o enfaixamento tem que te dar segurança e conforto. Então, o paciente, nesse período que eu tô com essa frase, assim, que eu tô usando essa frase, ó, você tem que te dar segurança, não pode te apertar. Eu não tive nenhum paciente que se machucou. Às vezes a gente vê que o enfaixamento tá meio fraco, mas aí a gente vai no treinamento, né? Eu falo, se tiver apertando, tiver machucando, não serve. A gente vai falar, acho que, mais sobre isso. E a segunda pergunta, daquele aparelho que você tem usado para a fibrose, você já comparou pacientes usando e não usando aquele aparelho, se você não melhora a fibrose da mesma forma quando você faz a terapia compressiva inelástica com aqueles dispositivos de compressão excêntrica? Você já fez essa comparação? Não, Será que ainda não vale o fiz. custo do aparelho? Não. É a pergunta que eu Ainda não tenho fiz. para saber se aquilo vale a pena, né? Você já fez isso? Não, ainda não fiz. Eu quero fazer, porque eu tenho vontade de fazer um monte de trabalho. Mas essa comparação eu ainda não fiz. Mas eu acho que a gente consegue muita coisa sem esse equipamento também. Só o LED infravermelho, eu já percebi, a gente consegue na hora uma melhora da fibrose. As manobras também, eu falo que a fisioterapeuta fala, você é mágica, porque ela fala, olha como tá durinho. Aí ela faz lá as manobras, quando acaba a sessão dela, eu falo, nossa, como você conseguiu fazer isso, né? Ficou mais molinho. A própria compressão pneumática intermitente, tem um, tem um médico alemão também que ele faz um enchimento, um invólucro embaixo da compressão pneumática, que fica que nem aquele Michelin, aquele boneco Michelin. Então, ele consegue muita alteração da fibrose com aquela invólucro que ele faz. E essas plaquinhas também com EVA, né, com borracha, umas mais duras, também dão muito resultado. Então, assim, tem várias coisas que a gente consegue usar para fibrose. Cada vez que eu acho uma, eu fico encantada. Mas o ultrassom, ele também tem resultado bem interessante. Eu nunca comparei.